Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. 13h07. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde a você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Sábado 7 de agosto de 2021, estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, dando prioridade a Jesus Cristo. Aquilo que ele falou está falado. Jesus Cristo falou, está falado. Amigos do YouTube, acompanhando esse programa também, caso você queira aí ouvir essa mensagem, alguém queira ouvir essa mensagem, você pode pedir para a pessoa entrar nos aplicativos, ou no celular, ou tablet e computador. Você vai encontrar no Jesus Cristo Falou, Tá Falado 104.9. Digitando isso, você já entra lá no YouTube, você já vai entrar nessas mensagens que estão aqui sendo trazidas para você. Amigo ouvinte, esse é o programa Evangelho para Todos. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos é desvinculado de qualquer igreja, de qualquer instituição religiosa. Também não defendo nesse espaço aqui de 15 minutos, não defendo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas sim aquilo que verdadeiramente está escrito, verdadeiramente o Filho de Deus falou. Mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está na sua Bíblia também, está em Mateus capítulo 6, o versículo é o 25. O Filho de Deus tem algo a falar para mim, para você, da maneira tremenda. Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente Ele quem falou, Jesus Cristo falou, amigo ouvinte, para mim, para você, através do evangelista Mateus, o capítulo 6, o versículo é o 25. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus.
versículo 25. E por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Obrigado, Cafelândia. É pra você que a gente faz. Amigo ouvinte, nós sabemos que existe no mundo em geral, vamos falar a nível aqui de Cafelândia, nós sabemos que existem muitos pregadores da palavra de Deus, muitos pregadores de religião, muitos orientadores religiosos, muitos orientadores espirituais. E isto é real dentro da sua igreja, isto é real dentro do nosso coração. Tanto que eu fui questionado esses dias se era pecado, eu já comentei aqui, mudar de uma religião para outra, deixar de frequentar uma igreja, participar de uma outra igreja. Digo para você que o apóstolo Paulo, assim como o Filho de Deus, eles eram praticantes, ou seja, eles eram participantes, de igrejas. Se você olhar, Jesus Cristo entrava em sinagogas, entrava em templos, e também o apóstolo Paulo, se você lê as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo tinha elogios e tinha críticas bem claras a igrejas ou a práticas, né, que se havia dentro das igrejas que o apóstolo Paulo visitava, e ele reprovava essas práticas em cartas. E se você lê a carta de Paulo aos Efésios, aos Gálatas, aos Coríntios, você vai ver claramente o apóstolo Paulo deixando bem claro. Tem até algumas cartas que o apóstolo Paulo fala que ele entrou dentro de algumas igrejas e aqueles que apresentaram orientações para ele não os edificaram ele em nada. E algumas cartas ele escreveu elogiando, como foi aos Efésios, e também cartas ele também criticou, que foi a carta de Paulo aos Gálatas, né? Foi uma carta bastante agressiva do apóstolo Paulo aos Gálatas, não ao povo, mas às práticas que dentro das igrejas eram apresentadas para o povo. Elas anulavam o que Cristo tinha feito pelo povo, por mim e por você, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tanto que você pegar qualquer religião que tenha uma base boa dentro delas, porque toda religião tem a parte boa dela, toda igreja tem a parte boa, você vai ver que toda a base boa dentro de uma religião, dentro de qualquer uma orientação, ela é cristã. Por mais que você diga assim, não é cristã, ela é cristã. Só você pegar o mandamento de Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo, ou os mandamentos de Deus, através de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo mandou fazer, que você vai ver que toda a boa conduta, até mesmo adotada pelas empresas, ela é atribuída, por exemplo, atribuído aquilo de bom que é adotado dentro das empresas, por exemplo, aquilo que é benéfico à própria empresa ou à vida de pessoas em geral, que é para isso que nós trabalhamos, sempre em prol da nossa vida e da vida de alguém. Então você vai ver que é um padrão cristão, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui é uma confusão muito grande, né, que existe entre uma religião e outra, mas se você conseguir separar, embora o mundo trabalhe grandiosamente, não é o mundo criticando pessoas, é que Satanás, o príncipe deste mundo, está no mundo aqui, está neste mundo aqui que nós vivemos. O inimigo de Deus está neste mundo,
E Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele desmascarou não só o centro do inimigo, mas também os demônios, os seres menores do que o chefe deles, que atuavam na vida das pessoas. Você vai olhar isso nos próprios encontros de Jesus Cristo com pessoas que estavam passando, não só por enfermidades físicas, mas também por enfermidades que não eram físicas, mas que eram enfermidades, por exemplo, no intelecto, né? No jeito da pessoa agir. Toque em mim, Jesus, o milagre vai acontecer aqui. Minha fé e Amigo ouvinte, você vai ver claramente, se você ler com bastante atenção o Evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo, você vai ver Jesus Cristo desmascarando o central, né? O principal do lado do mal, e ao mesmo tempo ele vai mostrar os agentes ligados a esse central, ou seja, a esse chefe, agindo na vida das pessoas. Ou seja, Jesus Cristo, quando veio na terra, ele desmascarou a existência desse ser que está na terra e que existe na terra. Eu sei que é ruim citar isso, porque a ciência ela mostra pela lógica, né? Então a ciência sempre vai dar um nome para uma determinada praga, ou pandemia, ou enfermidade, mas dentro do que eu vejo dentro do Evangelho, dentro de Cristo, nos encontros do Filho de Deus com pessoas que tinham enfermidades, olha para você ver várias curas que o Filho de Deus realizou, algumas curas físicas, outras curas era psicológica, emocional ou algo assim. Você vai ver que há encontros em que Jesus Cristo ele se encontra com algumas pessoas, com algumas até mesmo pessoas ou lideranças que não tem cura. Por quê? Por causa que o inimigo de Deus já tomou conta do coração, já não tinha como mais arrumar, consertar, né? Isso está claramente em Mateus 23, por exemplo, Mateus 24, João capítulo 8. Jesus se encontra com pessoas que têm uma representatividade grande e que não tem mais o que fazer com elas. Ou seja, por quê? Porque o coração delas já é inteiramente dominado pelo mal. Esses não têm mais cura. Essa é uma realidade clara dentro do Evangelho também. Então, quando Jesus se encontra diretamente com a chefia do mal reinando no coração daqueles que eram chefes, esses não têm cura. Está em Mateus 23, João capítulo 8. Mas, vindo aqui para a passagem de agora, Jesus Cristo mostra aqui, amigo ouvinte, no versículo 25 de Mateus 6, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem tanto quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Não, Senhor. O Senhor diz que a vida é mais importante que o mantimento? O Senhor diz que o corpo é mais importante que as vestes? O mundo que eu vivo é o contrário. O mundo que eu vivo mostra para mim que a vida não é tão valiosa assim. Digo que os mantimentos são mais importantes que a vida. O mundo que eu vivo diz para mim que a minha veste é mais importante que o meu corpo. E você fala bem assim, não, eu não penso dessa maneira, mas nós já agimos dessa maneira. Se você for olhar, você vai ver que nós estamos dominados pelo interesse deste mundo, do príncipe deste mundo. Tanto que, para pensar aqui um pouquinho, se a vida é mais importante que o mantimento e o corpo é mais do que as vestes, vamos parar aqui, vamos se tornar inteiramente cristão. Vamos mudar o nosso procedimento a partir de hoje. Vamos se converter a Jesus Cristo a partir de agora, então. A vida é a coisa mais importante que existe, Jesus Cristo falou. Agora imagine bem, se da hora que você levanta e eu levanto, até a hora de nós irmos deitar, nós irmos dormirmos, nós estivéssemos preocupados com a nossa vida, em primeiro lugar com a nossa própria vida, ou com vida, nosso procedimento ia ser outro. A primeira coisa que nós não íamos esquecer é de orar. De orar da maneira que Deus mandou em Cristo. Por quê? Porque por mais que a pessoa se cuide, ele não consegue se manter vivo. Aí você fala assim, não, eu consigo, não consegue. Você fala assim, eu cuido, mas cuido muito. Eu não faço isso de errado, eu procuro não ir para esse lado, mas alguém de lá para cá pode não cuidar.
Ou você acha que aquele que está bem materialmente protegido, este verdadeiramente está bem protegido? Não está. Então, para você ver como que o mundo em volta de mim e de você nos induz para o interesse dele. Quem é que está por trás desses interesses no mundo? É o inimigo de Deus, é o adversário da nossa alma. É esse que está reinando por trás dessas atitudes, da grande maioria das atitudes que nós tomamos. Tanto que ele fala, não é a vida mais do que o mantimento? Bom, se a vida é a coisa mais importante, então já pensou quanta coisa eu tenho que mudar? Aí, em segundo, veja quanta coisa eu e você olhamos, assistimos, escutamos, comemos, bebemos e faz muito mal isto. Mas eu e você fazemos. Mas isso faz mal. Mas eu e você continuamos fazendo. Por quê? Se a vida é a coisa mais importante que existe, qual o maior cuidado que eu tinha que ter? É com a minha vida. E depois, com o mantimento. Por quê? Aquilo que mantém a minha vida é a segunda coisa mais importante. Então, aquilo que eu bebo, aquilo que eu como, aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço, aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto, tem que, de alguma maneira, na maioria daquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo, como, bebo, tem que ser algo que venha a ser benéfico para a minha vida. É isso que Jesus Cristo falou. Esse é o padrão cristão. Não é a vida mais do que o mantimento. Então a vida vem primeiro, o que mantém a vida vem segundo. Terceiro, não é o corpo mais do que as vestes. Veja bem, o corpo é mais importante. O meu corpo, o seu corpo é mais importante do que a sua vestimenta, ou aquilo que é matéria, material em volta de mim e de você. E qual é o cuidado maior que nós temos? É com o nosso corpo ou é com nossas vestes? Isso para você ver o quanto eu e você, falo por mim, temos que nos converter a Jesus Cristo. Aí ele fala assim, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes, viu? Isso significa se converter. Se converter é ver o que é que eu posso fazer para me tornar o melhor de mim, né? O dia de hoje, o dia de amanhã, o dia de hoje, né, que hoje é o dia mais importante, segundo a orientação cristã e bíblica, o dia mais importante que existe é o dia de hoje, sábado, 7 de agosto de 2021. O que eu posso fazer hoje de melhor para a minha própria vida, para a vida de alguém? O que eu posso fazer hoje de melhor? O que eu posso mudar hoje para com o meu Deus, para com o meu próximo? O que eu posso deletar, anular de algo de ruim para a minha própria vida, para o meu próprio corpo, para os meus mantimentos que eu tenho, para o meu próprio corpo e para minhas próprias vestes que vem por último? O que é que eu posso fazer de melhor? Esta é uma pergunta que esse ensinamento de hoje faz para mim e faz para você. Não é a vida mais do que o mantimento? Agora imagine bem, você e eu se convertendo a Jesus Cristo a partir de hoje, falando assim, a minha vida é a coisa mais importante que existe, então eu vou pedir para Deus não me deixar ir cair em tentação e livrar eu do mal. Primeiro, vou fazer a oração do Pai Nosso da maneira que Ele ensinou. Segundo, depois da minha vida vem o mantimento, aquilo que mantém a minha vida, são coisas importantes. Então eu vou ver o que é que mantém a minha vida. Terceiro é meu corpo é a terceira coisa mais importante, para depois as minhas vestes. Mas será que não estou preocupado mais com as vestes, né, do que com o corpo? Será que não é tão importante mais o corpo do que o que mantém o corpo, do que o mantimento? Será que não damos mais importante ao mantimento do que a própria vida? Se estamos fazendo isso é porque tem um outro Senhor dominando a nossa mente ou corrompendo a cada dia a minha e a sua vida. Amigo ouvinte, o Filho de Deus falou, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? E o que é que o mundo tem falado para mim e para você? Não é as vestes mais importantes que o corpo, e o corpo mais do que o mantimento, e o mantimento mais que a vida? Como o próprio Jesus Cristo falou, vivemos num mundo em que reina o pai da mentira. Me refiro ao mundo, me refiro ao mundo que eu e você podemos buscar em Deus e Deus proporcionar para mim e para você. Neste mundo é a vida, o mantimento, corpo e veste. Neste mundo que eu digo, neste mundo onde termina aqui no capítulo 6, Jesus Cristo falando, busque em primeiro lugar o reinar de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas.
Deixo aqui as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida, amigo ouvinte, a minha vida também. Forte abraço ao Júlio Albano, também a Rosalina Vera, amigos da Almoxerifado Industrial. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.